Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas. Eu soltei um vídeo no meu Instagram que falava sobre buscar um método, na verdade um processo, para se ter um estudo bastante produtivo. E dentro desse método existia uma etapa que era a escolha de um local adequado para um estudo bastante produtivo, um estudo bastante eficiente. Pois bem, pessoal, eu vou colocar aqui 3 características de um local que eu acredito ser ideal para o estudo. Veja, não estou me baseando aqui em ciência, ok, pessoal? Estou me baseando aqui em experiência própria e em relatos de estudantes meus, né? Há mais de 34 anos eu atendo estudantes. Então vamos lá. Primeiro ponto é a questão da paz do ambiente. O ambiente ele tem que ser um ambiente sossegado ao ponto de você conseguir focar naquilo que você está lendo ou no exercício que você está resolvendo. Isso pode acontecer dentro da sua casa. Existem pessoas numa situação bastante interessante, bastante não só adequada, mas a questão também do ambiente propício na própria casa para efetuar esse estudo. De repente um escritório na casa ou um quarto de estudos na casa e tal, a situação dessa pessoa é ideal. E existem pessoas que infelizmente não têm essa estrutura. De repente é uma casa bastante humilde, com um cômodo só, onde todos trafegam por ali e de repente a pessoa não encontra essa paz, entre aspas, necessária para um bom estudo. Pessoal, o local nem sempre deve estar na nossa casa, ou nem sempre é possível que ele esteja dentro da nossa própria casa. Você pode procurar, por exemplo, uma biblioteca pública. Essa palavra biblioteca caiu meio que em desuso, né, pessoal? Aliás, não só bibliotecas públicas, não. Eu sei de casos e de instituições privadas que possuem bibliotecas e que aceitam sim entrada de público que não seja daquela comunidade, desde que a pessoa ali se identifique e tal. Obviamente, pessoal, que nesse tempo de pandemia isso é mais difícil. Eu estou falando em tempos normais. Luiz, e em tempo de pandemia? Nossa, você vai ter que pedir a ajuda das pessoas para que você consiga ter esse local de paz. E olha só, isso pode acontecer, por exemplo, na casa de um parente seu, onde essa pessoa sim tenha um cômodo que em determinada etapa do dia, aquele cômodo tem a paz necessária para estudar. Então, pessoal, você não fica preso no problema, tenta buscar uma solução, mas a paz do ambiente, ela realmente é um fator muito importante para um estudo eficiente. Quando você tem condição de focar naquilo que você está estudando, 1 hora vale por 5. Então pensa nisso. Aliás, deixa eu até colocar um ponto aqui que é um ponto bastante interessante. Quando eu falo em silêncio, às vezes esse silêncio pode ser acompanhado de uma música. Aí a gente não está falando em música muito barulhenta, porque realmente não combina com estudo. Normalmente não combina com estudo. Mas eu sou o tipo da pessoa que gosta muito de trabalhar com música e estudar com música. Qual o tipo de música que eu, Luiz Freitas, uso para estudar? Música clássica instrumental. Por quê? Mesmo que seja uma música de intensidade maior, né? Existem músicas clássicas que são bastante intensas. Mesmo assim, o meu cérebro não fica focado em primeiro plano na música. Ele fica focado em primeiro plano naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou produzindo. Mas existe, entre aspas, e no bom sentido, um ruído de fundo melódico que é a música. Isso me ajuda muito, pessoal. Isso faz com que a minha mente fique bastante aberta para entender bastante coisa daquilo que eu estou estudando. Tem gente, então, que trabalha com música e tem gente que não gosta de trabalhar com música. Então, identifique qual é o seu caso, qual é a sua característica e aí utilize isso como uma ferramenta para a melhoria da produtividade em termos de estudo para você. Então, primeira característica, a questão da paz do ambiente. Segunda característica, sob o meu ponto de vista, a questão da luminosidade. Existe uma luminosidade adequada para que eu estude nesse local? Por exemplo, hoje, pessoal, eu me dei o direito de estar na piscina aqui em um hotel aqui em Campinas e eu tentei ler e por diversas vezes o quebra-sol, né, o guarda-sol, ele mexia e a luz solar incidia direto na página do livro que eu estava lendo, né? É um livro bastante interessante, depois eu vou falar sobre ele. E eu não conseguia ler nessa hora. Inclusive isso me dava uma certa inquietação no olho. Baixa luminosidade também não é legal. Aliás, eu estudei boa parte do meu ensino fundamental, o ensino fundamental 1, né, com baixa luminosidade. Isso
segundo a opinião dos médicos que me atendiam, piorou bastante o meu problema de astigmatismo, tá? Eles disseram que isso cansa muito a vista, que você força a vista e por aí vai. Eu prefiro acreditar no que o oftalmologista falou, né? Você tem que buscar então um local que tenha luminosidade adequada para que a leitura não seja uma coisa cansativa. Aí entra um apetrecho. Na época que eu fazia o ensino fundamental, não existia computador pessoal, né? Não existiam notebooks, não existiam os tablets, não existiam celulares, né, pessoal? Ai, Luiz, eu leio muito pela tela do celular. Muito cuidado com a luminosidade da tela do seu celular, tá? Isso pode causar problema de vista, isso eu já ouvi muito e li sobre, e realmente pode cansar bastante a tua vista, pode tornar o teu olho ressecado e por aí vai. Então, diminui um pouco o brilho da tela, já que você vai ler e é o seu único recurso. Então, baixa um pouco o brilho da tela do teu celular e procura uma adequação, um conforto visual para que você leia sem se cansar muito e sem deteriorar a tua vista, beleza? Então, luminosidade eu acho bastante importante, né? E temos que ter realmente um local com boa luminosidade para que a gente consiga fazer um estudo bacana. O terceiro ponto importante, sob o meu ponto de vista, é a questão de um local arejado, um local onde o ar percorra, né, com facilidade. Pessoal, eu vi uma cena que me enviaram de um cubículo, sabe, cubo de estudo. Então imagina uma caixa onde você entraria nessa caixa para estudar, né? Eu até acredito que aquilo ali era tipo um meme, porque eu não me vejo numa caixa estudando. Eu gosto sempre de um local um pouco maior, não precisa ser um palacete, mas um local um pouco maior, arejado, e aquilo dali me traz um conforto muito grande e facilita muito a compreensão daquilo que eu estou lendo e daquilo que eu estou estudando. Então, coloco aqui, sob o meu ponto de vista, pessoal, sob o meu ponto de vista, ok? É de que a escolha de um local calmo, a escolha de um local iluminado e a escolha de um local arejado ajudará muito na produtividade do teu estudo e na eficiência da aprendizagem. Beleza? Então fica aqui as minhas dicas, professor Luiz Freitas aqui com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tem outras opiniões, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de ler e te responder e aprender com você também. Eu acredito muito em rede social, pessoal, como troca de ideias, troca de conhecimentos, certo? Então estou colocando aqui a minha experiência e a experiência de alguns estudantes meus, mas não significa dizer que esse é o único caminho. Sabe, no final, o que é que importa? Estudar. Nós temos que entender que estudar é bom, estudar é necessário e estudar é um privilégio. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe vocês. Valeu!